Bom dia, pessoal, tudo bem? Vamos chegando aqui. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre imunoterapia, tá? Vamos aguardar o pessoal chegar. Bom, imunoterapia é um papo bastante interessante, né? Que é um tema que agrada muita gente e muita gente tem curiosidade também, porque é novidade, né? Então, novidade todo mundo quer saber, quer usar, né? É um tratamento novo. Então, vou falar um pouquinho sobre isso. Mas antes vamos esperar o pessoal chegar, né? Cadê? O pessoal chegando. Como sempre, dá um bom dia, né? Então, bom dia, Márcia. Bom dia, Suzana. Vamos esperar o pessoal chegar. Tenho dado sorte aqui de estar sempre um dia bonito. Então, segunda, quarta e sexta, um dia agradável aqui, né? Pra gente fazer essa live. Um céu bonito, sol. Isso já anima, já vai animando amanhã, né? Então, vamos esperar um pouquinho. Bom dia, bom dia. Pessoal, continuo esperando a sugestão de vocês, né? Quanto, quanto ao nome desse projeto de lives. A gente tem que. Uma hora eu vou ter que dar um nome, que eu acho legal de ter um nome que ajuda a gravar, né? A gente fica chamando projeto de lives fica bem genérico, né? Então, até agora só tem o nome Despertar, mas a gente queria que viesse um nome assim que viesse de vocês. Então, se vocês estiverem assistindo aí, coloquem um nome, um nome aí, uma sugestão. Se não tiver, não tem problema, mas me ajudem a escolher o nome pra gente dar para esse projeto de lives. Bom dia, Mônica! Que bom, hoje você acordou, hein? Ah, muito bem, muito bem. Joelma, bom dia, Joelma. Então, eu estava falando aqui que vocês estão entrando agora para me ajudar a dar o um nome para esse projeto aqui, uma sugestão de nome legal, criativo. A gente tem o nome só, o projeto Despertar. Você desperta para oncologia, para o câncer, desperta para a saúde. Mas a gente tem que. Vamos ver se tem outras opções, né? Que vai ser legal dar o nome. Bom, deixa eu ver que horas são aqui para a gente poder começar a live. O pessoal vai chegando devagarinho, acho que o pessoal vai acordando, vai entrando. Aí a gente começa essa live devagarinho e depois no final já tá cheio de gente, né? Mas é isso. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Já são 6h33. A gente pode começar. Começando falando devagarinho. Hoje o tema vai ser sobre imunoterapia, né? Eu já anunciei lá na frente. Foi uma das dúvidas que mandaram também, perguntaram. E a gente vai falar um pouquinho sobre imunoterapia, vários aspectos da imunoterapia, né? Tanto aspectos técnicos, né, quanto aspectos do indivíduo, do organismo. E vocês vão entender essa diferença que eu vou fazer para vocês. Tá? Vamos lá então. Imunoterapia, o que é isso? Bom, antigamente, quando você. Bom dia, Rose. Quando você fazia a retirada dos tumores, né? A biópsia e a cirurgia e retirava o tumor, era observado que na patologia, né, no microscópio, a gente via umas células de defesa, né? Os linfócitos e os leucócitos, as nossas células de defesa. E a gente via elas em volta dos tumores. E aí os cientistas perguntavam, né? Por que que não... Bom dia, Tatá, minha madrinha. Tudo bem? Perguntavam por que aquelas células não atacavam o tumor, já que o tumor era uma célula estranha e diferente. Bom dia, Pri. E por que não atacava o tumor se tinham várias células de defesa? Parecia que as células elas eram reconhecidas, né? Elas eram atraídas para poder defender uma agressão, mas não agrediam, ficavam ali em volta do tumor sem agredir.
E isso era até uma coisa que era estudada, por exemplo, no câncer de mama, a quantidade de células de defesa em volta do tumor, se era um preditor assim, de um tumor mais agressivo, menos agressivo. Era muito estudado isso. Também tinha um outro exemplo de alguns tumores que a gente tratava com alguns tratamentos imunológicos. Por exemplo, a gente tinha o câncer de rim, né? O câncer de rim, a gente fazia um tratamento com interferon, que é um tratamento que você estimula o sistema imunológico a crescer. Então, o câncer de rim com metástase, antigamente você injetava interferon e o seu sistema imunológico acordava assim de uma forma mais acelerada e aí ele ia de alguma forma ele combatia o câncer de rim. Então era o próprio corpo combatendo o câncer de rim. E aí também tinha uma observação que às vezes quando você retirava o tumor primário do rim, né? Então, por exemplo, a pessoa tinha um câncer de rim com metástase para o pulmão. Às vezes você retirava o rim e a metástase do pulmão diminuía sozinha, espontaneamente. E aí não entendiam muito bem porquê, e aí achavam que era uma coisa do sistema imunológico, né? Nosso próprio corpo ali, de alguma forma, ele acordava e atacava as células tumorais. Pois bem, e aí tinha isso, né? Ficava isso meio que em mente, mas os cientistas, os pesquisadores não sabiam muito o que fazer com isso, como avançar com isso. E aí, muito bem, nos anos 2000, a gente deu um corte nessa questão, né? Ficou meio parado isso. E aí, nos anos 2000, começaram a estudar as terapias-alvo, que a gente da oncologia não chama de quimioterapia, porque elas não são quimioterapias citotóxicas, quimioterapias que agridem as pessoas, né? Agridem as células, aquela agressão que agride célula de qualquer maneira, né? Essa terapia-alvo, ela é uma terapia direcionada para as células do tumor. Então ela vai atacar ali só a célula do tumor. Então é uma coisa mais moderna. E aí foi nos anos 2000, e aí nos anos 2010, 2011, no início da segunda década do século, conseguiram descobrir um medicamento que também é terapia-alvo, mas que o alvo dele não era a célula do tumor. O alvo dele é a célula, nossa célula do sistema imunológico. Por quê? Descobriram que as células tumorais, elas produzem na superfície dela, ali da célula, uma molécula que quando ela se liga às nossas células de defesa, ela faz com que as células de defesa, de certa forma, durmam. Elas não atacam, é como se elas se escondem das nossas células de defesa, dos nossos linfócitos. Então, aí se lembraram daquela situação lá antiga, que olhavam que nos tumores tinha um monte de células de defesa, mas elas não faziam nada. Então, por quê? Porque aí, depois de muito tempo, descobriram que na superfície da célula tumoral tinha essa moléculazinha que, quando a célula de defesa vai tentar encostar nela e atacar, ela dorme, ela não faz nada. Então, isso foi um grande avanço. E aí, nessa período aí de 2010, 2011, foi lançado um medicamento que inibe essa molécula chamada PDL1, né? PD1 e PDL1. E aí, eu tô falando alto ou tô falando baixo? Acho que a Nazarete falou. Bom dia pro pessoal que tá chegando aí, Luzia, Nazarete, Solinha, tem mais gente aqui que chegou. Me diz aí, para poder melhorar a fala aqui, tá? E aí, essa molécula, né? Essa molécula que ela inibia ali beleza. Obrigado, gente. Então vamos continuar. Essa molécula que inibe esse PDL1, o que ela vai fazer? Ela vai inibir o que está inibindo, né? O sistema de defesa. Então ela vai acordar o sistema de defesa. Quem inibe o que está inibindo, faz acordar, né? Então essa molécula, essa imunoterapia, ela se liga nesse PDL1 e faz o sistema de defesa acordar. Então as nossas células de defesa passam a reconhecer a célula do tumor como uma célula
diferente, maligna, e passam a atacar as células do tumor. Então isso foi um grande avanço na oncologia, porque foi um tratamento que não foi direcionado para agredir a célula do tumor. Foi um tratamento que foi direcionado para acordar o nosso sistema imunológico. Então foi um grande avanço, um tipo de tratamento totalmente diferente. O mais próximo que se chegava disso era aquele tratamento lá antigo que eu falei, que era o interferon. Só que esse interferon, ele fazia o sistema imunológico acordar de uma forma não muito organizada. Já esse novo agora, sim, ele vai lá diretamente no tumor e faz as células que estão ali no tumor acordarem e atacarem o tumor. E aí, isso foi uma grande esperança, né, na oncologia. Sempre que tem um medicamento que tem um mecanismo de ação diferente, todo mundo fica achando que vai funcionar em qualquer tumor. Só que não funciona em todos os tumores. Daí que esse exemplo que aconteceu na vida real, na oncologia, com quimioterapia, né, com medicamentos, que eu falo para vocês, não acreditem em tratamentos que curam todos os cânceres, né? Porque nem tratamentos alternativos curam todos os cânceres, nem tratamentos convencionais curam todos os cânceres, né? Se você for pensar, uma maravilha isso. Essa teoria desse mecanismo de ação poderia curar qualquer câncer, mas não. Então, quando se fala que, vamos botar um assunto polêmico aqui, fosfoetanolamina vai curar todos os cânceres. Não vai, porque nenhum medicamento que foi desenvolvido pela indústria farmacêutica que cura todos os cânceres faz. Por que com medicamento que a gente não tem teste vai funcionar? O que eu falei na live com a Mônica, chá de graviola vai curar todos os cânceres. Não vai, porque a teoria é uma coisa, mas na prática é outra. Então, vamos, gente, vamos ter que ter prudência e aguardar os estudos. E aí o que aconteceu? Começaram a sair os estudos. O primeiro estudo que saiu para esse medicamento, para esse tipo de medicamento, foi com melanoma. Melanoma é um tipo de câncer de pele que é mais agressivo, com difícil tratamento, se não for dessa forma, né? Se não for com imunoterapia. Melanoma metastático, a pessoa morria rápido. E aí o bom é que assim, mudou a história da doença. Tem pacientes com tumores metastáticos que o tumor some por completo. Assim. Você vê no exame um PET, um exame todo cheio de tumor, e tipo, alguns meses depois já não tem mais nada. Assim. E duradoura a resposta. Então a pessoa vive às vezes 4 anos, 5 anos, quando ia viver assim 1 ano ou menos. Então assim, realmente foi um milagre. Depois saíram os estudos avançando em pulmão. Câncer de pulmão hoje em dia assim, é metastático, é praticamente imunoterapia. Só que a gente não faz imunoterapia sozinho, a gente faz imunoterapia junto com quimioterapia. Porque se você agride o tumor e você faz o tumor morrer, como se fosse assim, espalha os pedaços do tumor, né, com a quimioterapia, isso aumenta a chance do sistema imunológico reconhecer peças erradas e atacar mais ainda. Então a combinação da quimioterapia com a imunoterapia é ótima, da radioterapia com a imunoterapia também, porque aumenta a potência dos dois tratamentos. Então a gente ultimamente tem combinado muito isso em pulmão. E os estudos têm saído em pulmão para a gente fazer em fases mais avançadas, né? Com tumores não metastáticos. A gente tem que aguardar uns estudos para a gente usar em cada vez fases mais iniciais. Isso também é uma coisa interessante porque a gente vai pensar, a gente vai usar imunoterapia em qualquer fase do tumor, até no tumor inicial? Talvez não. Por quê? Faz sentido usar, mas provavelmente os estudos vão mostrar que os tumores iniciais, a taxa de retorno do câncer é tão baixa que se você usar imunoterapia ou usar uma quimioterapia, que é mais simples, ou então usar um outro tratamento, o tumor não vai voltar da mesma forma, na mesma quantidade. Então, talvez realmente a imunoterapia só vai ficar para os casos mais difíceis de tratamento, que são os casos metastáticos ou aqueles bastante avançados. Né? E aí, depois do pulmão, a gente teve grandes avanços também da imunoterapia no rim, no câncer de rim, no câncer de bexiga, que é onde hoje em dia tem mais evidência de bons resultados. Tem também o câncer
assim, tem uma situação que é aprovada para a gente utilizar a imunoterapia em qualquer tipo de câncer, quando se é feita uma pesquisa nesse câncer e esse câncer mostra que ele tem um marcador de ótima resposta à imunoterapia. Tá? Aí a gente pode até utilizar em qualquer tipo de câncer, mas essa situação é uma situação muito pequena, não é qualquer um que vai poder utilizar dessa forma. Então, no geral, a gente usa muito para melanoma, para pulmão, para rim e para bexiga. Tem algumas outras situações também. E agora, então, assim, por exemplo, o estudo de câncer de mama tem vindo muito negativos, muito ruins. A gente só tem um benefício comprovado hoje em dia na imunoterapia para câncer de mama triplo negativo, que não tem o receptor de hormônio, nem aquele receptor HER2. Então é um câncer de mama que é mais agressivo, é um câncer de mama que é pior, que normalmente costuma ser mais rápido, mais acelerado. E aí a imunoterapia pode ser utilizada também nesse caso, metastático, né? No caso de metástase, não no caso inicial. Então a imunoterapia é isso. Agora, a segunda parte da imunoterapia, né? O que tem a ver com o organismo? Por que o nosso organismo não combate também sozinho e qual a interação disso tudo, né? Os pesquisadores também têm descoberto coisas muito interessantes da imunoterapia em relação à nossa própria imunidade, né? Ou seja, se o nosso organismo ele tem a capacidade de combater, qual formas que eu posso fazer para estimular o próprio organismo a aumentar essa imunidade e combater o câncer? E aí tiveram alguns estudos muito interessantes que compararam uma microbiota fecal. A microbiota fecal, o que é isso? É o tipo de bactérias que a gente tem no nosso intestino. A gente tem bactérias na nossa pele, no nosso pulmão, no nosso intestino, muito mais, né? Mas em toda a região do nosso corpo a gente tem bactérias que elas vivem em conjunto com a gente de uma maneira simbiótica, né? Que a gente chama que em comunidade, né? Então, essas bactérias no nosso intestino, elas produzem várias substâncias de acordo com o que a gente se alimenta que vão ser benéficas para a gente ou que vão ser maléficas para a gente. E foi descoberto que determinados tipos de bactérias intestinais, quem tem esse determinado tipo de bactéria intestinal, né? Esses determinadas bactérias intestinais, tem uma melhor resposta à imunoterapia. E aí, o que foi feito posteriormente, né? Esse estudo foi sensacional. Pegaram pessoas que estavam fazendo imunoterapia e que pararam de responder. Ou seja, o tumor começou a progredir mesmo fazendo imunoterapia. E aí pegaram essas pessoas e fizeram um negócio chamado transplante fecal. Parece um negócio estranho, né? Transplante fecal. Nossa, fazendo um transplante de fezes. Mas o nome é estranho, mas é mais ou menos isso. Isso já existe, não é uma coisa assim... Não é muito utilizada porque é uma coisa mais de centros de estudo. Mas o que é isso? Você pegar as bactérias intestinais de uma pessoa e transportar para outra pessoa. Como é que é feito isso? Como é que foi feito isso nesse caso? Foi feito com um exame de colonoscopia. Né? Então, entra aquela câmera no ânus, colhe um pouco de material das fezes, das pessoas, é purificado e depois por colonoscopia, aquele exame que entra com a câmera por baixo, né? Esse material foi injetado no intestino de outras pessoas. Então, o que foi feito? Pegou fezes, material fecal das pessoas que tinham resposta, que estavam respondendo maravilhosamente bem, e colocaram no cólon, né, no intestino das pessoas que não estavam mais respondendo à imunoterapia. E o que aconteceu? Vocês imaginam o que aconteceu? Passou a responder. Então as pessoas que não estavam mais respondendo, voltou a responder, só com a mudança do tipo de bactérias intestinais. Então, gente, isso é uma coisa muito, 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 muito interessante, né? O nosso perfil de bactérias intestinais, elas podem mudar a resposta da imunoterapia. E não só da imunoterapia, porque tem estudado muito isso em imunoterapia, mas sabe-se que algumas bactérias intestinais influenciam até na resposta da quimioterapia. Mas isso ainda não é muito manipulado, não é muito utilizado no tratamento convencional. Por quê? Porque também a oncologia convencional
não sabe mexer com isso, né? Quem sabe mexer com isso é quem trabalha mais com a medicina funcional, com a nutrologia funcional. Então, mas isso está começando a crescer, essa pesquisa. E aí entra a parte que eu gosto de falar muito, né? Os hábitos de vida saudável e de alimentação saudável. Como que a gente pode manipular o nosso microbioma, as nossas bactérias intestinais, para elas poderem ter umas bactérias saudáveis? Com a alimentação, tá? Atividade física, a parte mental também influencia, o estresse também influencia no tipo de bactérias que a gente tem, né? Eu não sei se tem alguém na área de saúde aí, mas tem várias explicações para isso, né? Por exemplo, o estresse mental gera um aumento do nível de cortisol, o cortisol gera um aumento do nível de glicose, e aí você desvia, por exemplo, a produção de glutamina. Você rouba a glutamina para produzir glicose, aí você causa uma desbiose porque você altera a barreira intestinal. Então, coisas mais técnicas para explicar. Não é só uma questão assim, sem explicação. Tem explicação técnica para isso tudo. E você, então, se alterando o tipo de bactérias intestinais, você pode melhorar a sua resposta ao emagrecimento, a sua resposta à sua saúde, a sua resposta à quimioterapia, a sua resposta à imunoterapia. Então, essa é a parte mais maravilhosa que eu acho da imunoterapia. Só essa forma de tratamento eu já acho muito interessante, né? E todo mundo acha, desde que foi descoberta. E agora essa interação com o microbioma intestinal, com as bactérias intestinais, é muito interessante. Por quê? Agora vem um pouco da explicação, né, teórica, né? Então, os pesquisadores também não sabem muito bem por que alterar o tipo de bactérias intestinais melhora a resposta à imunoterapia. Mas, quando você tem um predomínio de bactérias ruins, bactérias gram-negativas no intestino, você tem aumento, por exemplo, aumento de produção de substâncias ruins, né? Que são os PAMPs. E aí você tem, por exemplo, o lipopolissacarídeo, que é uma substância produzida pelas essas bactérias ruins, que elas vão como se fossem agredir o organismo. E elas podem entrar dentro na corrente sanguínea, essas substâncias que são produzidas por essas bactérias. Entrando na corrente sanguínea, elas estimulam uma inflamação crônica. Então, eu sempre falo de inflamação crônica. Então, essas substâncias ruins que entram através do intestino e caem na corrente sanguínea, elas estimulam a inflamação crônica. Então, o organismo ele pode estar tentando combater uma inflamação causada ali pelo intestino e deixando de combater o tumor. Então, quando você diminui todas as agressões que você está causando no seu organismo, agressão de alimentação, agressão tumoral, agressão de estresse, agressão de tudo, você pode estar deixando o seu organismo livre para ele reconhecer as energias livres para combater o tumor. Então, essa é uma das explicações possíveis para essa questão da melhora intestinal. Fora também uma comunicação das bactérias boas intestinais com a produção de substâncias boas que vão fortalecer o organismo, fortalecer o sistema imunológico também, como se fossem nutrientes. Essas bactérias vão digerir nossos alimentos, vão produzir nutrientes que vão ser absorvidos pela gente, que vão nutrir o nosso organismo de uma forma melhor e aí vão estimular mais o nosso sistema imunológico. Então vocês veem que é uma coisa assim muito mais complexa do que se eu posso comer isso ou se eu posso comer aquilo durante a quimioterapia, né? Isso é um assunto que a gente vem falando da semana inteira, né? Então, assim, a imunoterapia é um tratamento muito legal, muito moderno e tem se descoberto coisas maravilhosas aí e uma ligação, né, muito junta com a nutrição e com o estilo de vida. Então, acho que isso vai ser para o futuro cada vez mais trabalhado dentro da oncologia. O estilo de vida não como só uma forma de bem-estar. Porque hoje em dia na oncologia se pesquisa muito o estilo de vida com o bem-estar. Então a gente fala, as pesquisas vêm lá, vamos supor, meditação como melhora do bem-estar no paciente com câncer. Meditação como qualidade de vida no paciente com câncer. Acupuntura para melhora da dor. Ou então a alimentação para melhora do emagrecimento com a qualidade de vida. Só que no futuro, né, no futuro próximo, vai ser estudado a alimentação como forma de potencializar o resultado da quimioterapia, né? A alimentação como forma de diminuir o tumor antes da quimioterapia. Então, assim, formas bem objetivas de tratamento junto com o estilo de vida. E isso vai ser muito pesquisado, né? Está sendo pesquisado.
eu estudo muito isso também, isso faz muito parte da minha vida, estudar como formas não quimioterápicas de prevenir o câncer, mas de ajudar no tratamento do câncer também. Certo, gente? Eu acho que eu falei bastante aqui sobre esse assunto. Se vocês tiverem alguma dúvida aí, coloca aí, que vamos ver se a gente responde alguma dúvida sobre esse assunto. Tem uma pergunta aqui da Cláudia. Bom dia, doutor. Câncer metastático do peritônio, qual o tratamento melhor indicado? Essa é uma pergunta que é difícil de responder, é genérico, né? Muito genérico para responder essa pergunta. Câncer metastático do peritônio de quê? De qual tipo de câncer? Câncer de ovário? Câncer de intestino? Qual o tratamento já fez? Quantas linhas de tratamento já tem? Qual o estado da paciente, né? Então, assim, é difícil responder essa pergunta porque tem muitas variáveis, né? Tem que ser, assim, numa consulta e tudo, assim, com todo o histórico, tá? Fala, Thiago, você tá aí? Bom dia, tudo bem? Que bom que você entrou. Bom, legal, gente. O pessoal não tem dúvida, acho que talvez não sei se eu fui muito técnico aí no final, mas tentei simplificar um monte assim, que às vezes fica empolgado, né? E fico empolgado falando aqui, falando as questões técnicas e enfim. Mas eu quero simplificar o máximo para vocês entenderem também, né? Mas eu acho que deu para entender como funciona a imunoterapia, primeiro, para quem é indicado a imunoterapia e qual a importância da imunoterapia é, qual a importância do estilo de vida, da mudança de hábitos para a imunoterapia, tá? Luzia, qual o melhor tratamento para o câncer de estômago? Depende, também não dá para responder isso. Depende de como está a situação, né? Se está um câncer localizado, está um câncer avançado, então já é um câncer metastático. Então, assim, tem muitos poréns para falar. Não dá para dizer assim, não existe. A gente tem que tentar não simplificar as coisas, porque a vida é complexa. E não estou falando para complicar as coisas, né? Mas tudo é muito complexo, tem muitas variáveis, então não dá para dizer isso, né? Eu sempre venho falar, essa semana inteira eu falei que as coisas não são tão simples, não é só o que eu posso comer, o que eu não posso comer. Então também não é só o que é bom para isso, o que é bom para aquilo. Qual o tratamento para isso, qual o tratamento para aquilo. Tem milhares de tratamentos para várias coisas, né? Então, por isso que as pessoas têm que ir vai no médico, né? Porque não é tão simples assim. Até para uma dor de garganta, né? Tô com uma dor de garganta, o tratamento é esse? Na maioria das vezes sim, mas vai que é uma dor de garganta estranha. Diarreia. Tô com uma diarreia, mas vai que é uma diarreia diferente. Vai que é uma diarreia que está estranha, que talvez pode dar uma complicação, né? Então, saúde é uma coisa bastante complexa, por isso que a gente estuda vários anos. E às vezes não fica tão simples assim de a gente explicar, tá? Conforme a gente for fazendo as lives, a gente pode fazer temas mais específicos sobre câncer metastático, de peritônio, câncer de estômago, né? A gente pode falar bastante coisa sobre isso também. Certo? Bom, desculpa que às vezes a gente não consegue dar uma resposta simples para as perguntas que vocês têm feito, tá? E Vanessa entrou aí, só que a Vanessa acordou tarde, tá? Tem que acordar mais cedo, que a gente está terminando já a live. Bom, gente, então queria agradecer a presença de todos vocês que ficaram aí. Lembrando que a gente vai ter a live segunda-feira que vem, de novo, 6h30. Toda segunda, quarta e sexta, às 6h30, tá? A live vai ficar aqui, vai ficar lá no YouTube. Entrem lá no YouTube também, assinem o meu canal, comentem lá também pra gente fazer crescer o YouTube. E daqui a pouco a gente vai ter vários canais aqui de comunicação, vai ser bem legal. E espero que vocês deixem as sugestões de nomes para essa live, tá? Porque é legal ter um nome, já falei lá no início, é bom a gente ter um nome para a live. E conforme a gente for fazendo aí, daqui a pouco a gente acha um nome legal assim. E deixem sugestões, tá? Mandem mensagem lá no direct pra gente ter sugestões de temas para a próxima live, tá? Eu tenho alguns anotados aqui, mas surgindo um tema legal a gente coloca na frente. E, bom, então os temas de vocês, né, que vocês sugeriram, que é bem legal. Legal, valeu, Kátia. Obrigado aí e um beijo. Se não deixarem, eu não vou embora, que eu fico falando aqui pra caramba. E a gente tem que ir trabalhar, todo mundo tem que fazer suas coisas aí. Bom, legal, gente. Então, valeu, um beijo.
Até segunda-feira. Tchau.